Boa tarde a todos. Presentes os vereadores Fábio Riva, Gabriel Abreu e Isaac Félix pelo Sistema Teams e Rubinho presencialmente. A número legal, na qualidade de presidente da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, declaro abertos os trabalhos da sexta reunião ordinária da comissão no ano de 2025. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br no link auditórios online/auditório virtual. Passemos aos itens da pauta. Projeto de denominação. Item número 1, PL 550-2025, de autoria da vereadora Ruth Costa, denomina a praça inominada, localizada no alto da Moca, entre as ruas Herenas, CEP 03128, dígito 010, e Cristianópolis. Tudo bem aí? CEP 03128-030, como Praça Luiz Antônio Pereira Martinho e da outras providências. Relator vereador Isaac Félix, parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que registra a presença da vereadora Marina Bragante. Em discussão, não oradores inscritos, encerrada a discussão a votos, vereadores que aprovam como se encontra, está aprovado. Item número 2. PL 33 de 2024, de autoria do vereador Paulo Frange. Denomina como Praça Antônio Fernandes Santana o espaço livre localizado no setor 075, quadra 288, lote 0001, distrito de Limão, na subprefeitura de Casa Verde, Limão, Cachoeirinha, na esquina, formada pelas ruas Diogo de Oliveira, Codilog 059048 e Antônio João, Codilog 017-469. Relator vereador Gabriel Abreu, parecer favorável. Em discussão, oradores inscritos, encerrada a discussão a votos, vereadores que aprovam como se encontra, está aprovado. Item número 3, PL 162 de 2024, de autoria da vereadora Edir Salles, denomina túnel Jorge Nacli Ramushi, o logradouro público existente no distrito da Sé, na subprefeitura da Sé e da outras providências. Relator vereador Gabriel Abreu, parecer favorável com o substitutivo. Registro a presença do vereador Dr. Murilo Lima. Em discussão, não oradores inscritos em sala de discussão a votos, vereadores que aprovam como se encontra, está aprovado. Passamos aos projetos. Item número 4, PL 84 de 2022, de autoria da vereadora Sandra Tadeu. Cria a obrigatoriedade de implantes de chips de identificação em cães e animais, cães e gatos doados ou vendidos no município de São Paulo. Relator vereador Dr. Murilo Lima, parecer contrário. Pela ordem, presidente. Vereador, tem a palavra? E agradeço a todos que estão aqui presentes, os que nos acompanham de forma remota e também presencial. Cumprimento a minha colega Marina, presidente Rubinho. Gostaria só de destacar, referente a esse PL 84 de 2022, por se tratar de um assunto que é de extrema valia e de minha pauta, para que fique claro aqui a todos, tá? Eu coloquei aqui parecer contrário justamente porque, tá? Que esse PL aqui já existe uma outra lei que já compreende os mesmos itens que está sendo solicitado aqui pela doutora Sandra Tadeu, tá? Então não é que eu sou contrário ao tema, eu sou contrário ao que foi solicitado, que já existe uma lei que diz basicamente os mesmos itens. Então, trata-se da lei número 84 de 2022, da Sandra Tadeu, e a lei está no artigo 18, que trata do comércio de animais realizados por canis e gatis. O que a doutora Sandra Tadeu solicitou é que a venda, a adoção, tenha todos esses animais chipados. A lei, artigo número 18, depois eu vou pegar aqui qual que é o número da lei exato, ele já compreende que esses animais sejam chipados e também esterilizados. Num português mais claro, que eles sejam castrados. Então, o que a doutora Sandra ela solicita é o que já está sendo proposto nessa lei aqui, presidente. Basicamente isso. Perfeito, vereador. Não há mais vereadores inscritos. Encerrada a discussão, a votos. Os vereadores favoráveis ao parecer contrário permaneçam como se encontram. Está aprovado.
Item número 5, PL 658 de 2022, de autoria do vereador Ricardo Teixeira, dispõe, no âmbito do município de São Paulo, sobre a autorização para incluir no programa de vacinação antirrábica gratuita na cidade de São Paulo as vacinas V10 e V4 no combate à prevenção às doenças em animais domésticos e da outras providências. Relator, vereador Dr. Murilo Lima, parecer favorável. Em discussão, não há oradores inscritos, encerrada a discussão a votos. Vereadores que aprovam permanecem como se encontram, está aprovado. Item número 6, PL 264 de 2024, de autoria do vereador Rodrigo Goulart e do vereador Tami Miranda. Institui o mês Caramelo, dedicado aos cuidados e prevenção de doenças de animais de estimação, promovendo campanhas de vacinação, conscientização e bem-estar dos animais, e altera o calendário oficial da cidade de São Paulo, lei número 14485, de 19 de julho de 2007. Relator vereador Dr. Murilo Lima, parecer favorável ao substitutivo da CCJ. Em discussão, não há oradores inscritos, encerrada a discussão a votos. Vereadores que aprovam permanecem como se encontram, está aprovado. Registro a presença do vereador Nabil Bonduque e passo a presidência ao vereador Murilo Lima para pregoar o próximo item. Obrigado, presidente. PR número 2 de 2024, de autoria do vereador Rubinho Nunes, dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo da Frente Parlamentar em combate aos pancadões e bailes funks e da outras providências. Relator de minha autoria, doutor Murilo Lima, parecer favorável ao substitutivo desta comissão. Aberto para as inscrições. Pela ordem, senhor presidente. Feliz que é o senhor e não o Rubinho, senão eu não consigo nem falar. Deu tempo? Não, a gente discutiu bastante lá no gabinete sobre essa frente. Eu entendo que a frente parlamentar é um instrumento importante aqui dessa casa para se aprofundar em temas necessários na cidade. Eu tenho aqui, votei a favorável e contra várias vezes. E aí, acho que a gente optou por votar favorável, entendendo que a frente parlamentar faz sentido poder olhar. Digo que o nome me traz um certo incômodo, combate, porque acho que também a gente não pode negar uma manifestação cultural importante para a cidade, e daí combater ela necessariamente não significa se aproximar, entender e garantir como é que a gente melhora a qualidade de vida da população, que muitas vezes essa é a única expressão cultural que eles têm acesso. E aí queria sugerir para que a Frente Parlamentar pudesse chamar o Renatinho, que foi subprefeito de Cidade Tiradentes e que trabalhou com a comunidade para entender qual era o impacto do funk naquela comunidade, organizou a economia do território em torno de uma manifestação cultural que era importante e profissionalizou muita gente naquele processo, e acho que pode ser legal escutar uma experiência positiva na cidade, se você me permite sugerir, viu? Obrigada. Pela ordem. Pela ordem depois também, presidente, mas... Tem a palavra. Não, eu queria aqui primeiro refletir com a comissão se é o caso de se criar uma frente parlamentar, viu, vereador Rubinho? Se é o caso de criar uma frente parlamentar, sendo que foi recém-instalada uma CPI que vai tratar do tema dos pancadões, né? Então, me parece que tem uma sobreposição que, na verdade, não justificaria, né, você ter uma CPI ao mesmo tempo que uma frente parlamentar. Eu acho que, posteriormente, até quando finalizar o trabalho da CPI, poderá haver sugestões do que tocar em frente, né? Isso é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o que a vereadora Marina falou agora, é o seguinte: uma coisa é os pancadões, outra coisa é baile funk. Porque, veja, baile funk, o funk é uma manifestação cultural, né? Nós tivemos em São Paulo um programa chamado Funk SP, que era exatamente para que os bailes funks acontecessem em lugares públicos, afastados das habitações, para não ter o impacto que ele normalmente tem, que acabam virando os pancadões, né? Portanto, eu acho que nós não podemos criar uma frente parlamentar em combate aos bailes funks, né? Eu acho que não é o baile funk, não é uma manifestação cultural que nós temos que combater. Nós temos que combater o impacto negativo, principalmente de ruído, que isso gera nas comunidades,
né? Então eu teria esses dois argumentos aqui contrários a gente instalar essa comissão, essa frente. Eu acredito que após a CPI, dependendo das conclusões que a CPI tomar, talvez tenha que se... Né? E lembrando que a questão do ruído na cidade não é exclusivamente de pancadões. Então, talvez, se a gente quisesse criar aqui, né, e aí eu seria favorável, né, uma frente parlamentar de combate ao ruído incomodativo na cidade, uma coisa assim, onde inclui pancadão, mas inclui vários outros, né, várias outras situações onde isso acontece, me parece que seria uma frente parlamentar mais consistente e mais em condições dela funcionar, inclusive imediatamente. Com a palavra, vereador Rubinho. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Dr. Murilo. Está anotado aqui, vereador Gabriel. Se quiser ceder ao vereador Gabriel... Vereador antes, Gabriel. Não importa. Tem a palavra. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Peço desculpa não estar presencialmente, mas estamos aqui acompanhando desde o início. E só contribuindo com o tema a partir da fala do vereador Nabil, eu queria dizer que, no meu ponto de vista, uma coisa não sobrepõe a outra, e se a gente pode otimizar. Eu acho que é importante a gente prosseguir com a frente parlamentar em questão, e caso venha a ser instalada a CPI, a gente pode estar já avançando a partir do que a gente já fez com a frente parlamentar. Eu acho que é um tema muito importante, vem incomodando demais muitos pontos da cidade de São Paulo. Eu acho que já está mais que comprovado o quanto isso acaba importunando a vida de muitos trabalhadores. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa, sim, debater com muito equilíbrio, ouvindo as pessoas dos dois lados. Não estou aqui trazendo ainda meu juízo de valor sobre o tema, mas eu queria só contribuir a fim de que a gente avance nessa frente parlamentar, a fim de discutir o assunto e, num possível momento de instalação da CPI, a gente poderia aí suspender e trazer tudo que já foi debatido para dentro da CPI. Obrigado. Vereador Rubinho tem a palavra. Obrigado, vereador Dr. Murilo Lima. Eu agradeço a contribuição de todos os vereadores. O primeiro ponto que eu gostaria até de colocar para a vereadora Marina é quanto ao convite, seria o caso de convite, acho que é Renato o nome do rapaz, ele poderia inclusive vir à CPI prestar suas contribuições, não na condição de averiguado, claro, mas na condição de alguém que conhece do problema e pode propor uma solução alternativa ou contribuir no debate. Eu acho que é importante e os vereadores da comissão ficaram felizes com a sugestão. A frente parlamentar, veja, eu acho que é justamente aí que ela vem a contribuir. O primeiro ponto é que a CPI ela tem objeto definido, ação ou omissão de agentes públicos na realização dessas festas clandestinas. A frente parlamentar ela tem o primeiro ponto, que ela é um critério amplo, ela não tem prazo de validade, ela dura ao longo do mandato. A CPI dura por 120 dias com o objetivo dessa investigação. Por isso, uma coisa não anula nem sobrepõe a outra. E ainda, a CPI ela fica restrita aos 7 membros que foram indicados. Óbvio, todos os vereadores podem participar, mas não na condição de membro da CPI. Já a frente parlamentar, qualquer vereador que venha a manifestar interesse, e não só vereadores, deputados, enfim, eu fiz a frente parlamentar de defesa da Santa Efigênia, que depois acabou se expandindo para a região central, e foi uma grande parceria feita com o deputado Meca. Eu acho que essa amplitude criada pela frente parlamentar ela é essencial para um problema tão grande. Quanto ao nome baile funk, veja, eu não gosto de funk, mas não sou eu que não compete a mim fazer juízo de gosto musical, até porque não tenho aptidão musical nenhuma. Mas o gosto musical não está atrelado ao problema. Acontece que, e aí eu posso falar com certa propriedade, porque tenho conhecimento de causa no trabalho que venho fazendo há 2 anos. Os flyers que divulgam esses bailes, essas festas, não divulgam o pancadão do Jaguaré, divulgam o baile do Jaguaré. E é uma festa clandestina que não ocorre num local fechado, determinado, isolado, mas sim que acontece no meio da rua, prejudicando todos os moradores. Eu entendo que o funk faz parte de uma manifestação cultural, vereadora Marina. Só que os pancadões não são manifestação cultural, na minha visão. Na minha visão, é a manifestação do crime se valendo da ausência do Estado para promover uma festa ilegal, onde já acompanhei o cumprimento de mais de 40 mandatos de busca e apreensão, onde adegas, bares e tabacarias lavavam dinheiro para o crime organizado, que era quem irrigava aquela festa.
Eu defendo, inclusive, que seja criada na cidade de São Paulo uma arena de funk, onde as pessoas que querem ouvir esse tipo de música, os DJs que querem tocar, possam ir para esse local, tocar seu som, as pessoas possam ouvir, que ali tem entrada somente para maiores de 18 anos, inclusive com bebidas alcoólicas que sejam originais, porque o que a gente mais acompanha são produtos piratas sendo vendidos, então a gente tem um problema de saúde pública, onde bebida sem qualquer controle sanitário é vendida para menores de idade. Existe um problema mais grave ainda, que eu não abordei necessariamente no projeto, que é o caso das meninas que engravidam da tábua nesses bailes. Para quem não sabe, eu vou tornar bem público de uma maneira, vamos lá, mais cordial. Existe uma tábua nesses bailes onde 5, 6 elementos se sentam seminus e as meninas percorrem todos eles tendo relações sexuais. Meninas de 12, 13 anos, isso eu já apurei, engravidaram e naturalmente não sabem quem é o pai. É uma questão de saúde pública, se sentem de alguma maneira pressionadas a também não denunciar o ocorrido, porque pela lei, sendo menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, mas existe uma pressão do crime para que mantenha aquilo oculto na região, e naturalmente os pais da criança também, de certa forma, se veem ameaçados ou coagidos pelo crime. Isso tudo tem que ser abordado. É um tema bastante amplo que, na minha leitura, prescinde o debate, mas que extrapola a própria competência da CPI, que o objetivo da CPI é combater essas festas clandestinas e, de alguma maneira, propor uma solução para a cidade de São Paulo para que não aconteçam mais. A Frente Parlamentar busca, pelo menos foi o intuito meu ao apresentar, que a gente possa ter essa discussão ampla. Por isso eu peço aos vereadores que, caso pensem em votar contrário, reconsiderem o voto e que a gente possa também trabalhar pela através ordem, dessa presidente. frente. Pela É isso. ordem. Muito obrigado, vereadores. Pela ordem, vereador Gabriel Abreu, tem a palavra. Eu queria só contribuir um pouco mais, porque eu acho que a fala do vereador Rubio foi muito pertinente no que diz respeito a combate à droga, sexualidade e outros temas. A gente sabe que infelizmente estão presentes nesses eventos. Mas uma vez também falando de eventos, o mercado esse que a gente conhece um pouco, defendemos projetos como o PES e tantos outros, então a gente conhece um pouco de eventos de entretenimento, mesmo segmentado, como o nordestino, como sou, inclusive, faltou só, inclusive, a gente trazer o mínimo de regramento. Então, não antes de discutir se é uma manifestação cultural ou não, tem que ter o mínimo de ordem ao promover eventos que às vezes reúnem milhares de pessoas. Então, tem esse outro quesito também que a gente também tem que ter organização. Então, sim, vamos fomentar a questão cultural fundamental. Eu não seria contraditório em tal ponto, temos relação com o Centro de Tradições Nordestinas, que promove a cultura há mais de 3 décadas. Tem alguém que aqui numa comissão como essa vai falar o contrário da cultura. Mas, assim como nós também respeitamos um ordenamento visando segurança dos frequentadores, daqueles que vão usufruir desse movimento cultural, eu acho que, mesmo dentro das comunidades, tendo suas limitações, tendo essas limitações, é importante a gente também não se distanciar disso. Obrigado, Gabriel. Eu tenho a palavra, professor Nabil. Não, vereador Rubinho, eu não tenho nada contra fazer essa investigação. Concordo com tudo que o senhor falou a respeito desses bailes, dessas festas, espancadões. Realmente isso acontece e tem que ser combatido. A questão de ter a CPI, ter a frente, eu acho que é uma questão operacional, simplesmente, né? Acho que é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo, embora acho que às vezes a gente tem tantas frentes de trabalho que acaba sendo, né, pode se sobrepor. Mas eu não tenho oposição por causa disso. A única oposição central é ser contra baile funk. Eu sugeriria, porque veja bem, se tiver um pancadão de samba, se tiver um pancadão de música eletrônica, né, nós vamos ser a favor, né? Não, pelo contrário. Então eu sugeriria aqui para a gente aprovar a substituição de baile funk por bailes clandestinos em espaços públicos, vias públicas ou em espaços não adequados, ou seja, retirar o funk do texto. Eu vou acatar a sugestão de Vossa Excelência. Eu entendo os argumentos, então a gente pode alterar para pancadões e festas clandestinas, pode ser? Pode ser. Então, em acordo, eu peço à equipe que proceda Faz uma a alteração.
e a gente organiza. Nós nesse faremos, sentido. então, essa alteração sugerida. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, Marina. Só escutando o vereador Rubinho aqui falando das meninas e das crianças, depois a gente conversou fora do microfone, mas como alguém que trabalha em defesa das crianças desde o início da minha vida profissional, não podia deixar de trazer aqui um pedido também, que a gente possa, na frente parlamentar, tanto na frente quanto na CPI, cuidar das crianças e garantir os seus direitos e não criminalizá-las a partir, sem criminalizá-las, vou pontuar por aqui. Acho que é bem importante essa referência de como a gente cuida das nossas crianças, entendendo toda a complexidade do território e das vulnerabilidades presentes na periferia de São Paulo. Então, só também me colocar à disposição para poder pensar junto com vocês, porque esse é um tema que, para mim, é muito caro e relevante. Eu agradeço, vereadora. A gente comunga da mesma preocupação. Incrível, hein? Tem vários pontos em comum, vereadora. Eu te falei isso no jantar que nós tivemos lá do Renova. Mas eu vejo essas crianças como vítima do tráfico, às vezes vítima da falta de estrutura familiar, e vítima da falta de oportunidades mesmo. E de políticas públicas. E de né? políticas públicas. Esse tipo de ação é justamente para garantir que eles tenham um mínimo de tutela e não sejam emboscados pelo crime nas suas ruas, que deveria ser um local de brincar. Eu, pelo menos, cresci brincando na rua. Eles pudessem ter um mínimo de tranquilidade para brincar e não ser emboscados pelo crime ou reféns de uma farra, de uma festa que se perpetua justamente por conta da omissão do Estado. Omissão dolosa ou culposa que a gente vai investigar na CPI. Então, retiro de pauta de ofício, justamente para a gente fazer essa alteração de nomenclatura. Temos acordo aqui. Vou repassar, então, e a presidência para o vereador Rubinho Nunes. Obrigado, vereador Dr. Murilo. Passamos aos requerimentos, e tem 8 requerimentos da Comissão de Política Urbana, número 7, 2025, de autoria da vereadora Marina Bragante. Considerando o processo SEI número 6510 de 2025, /00047756, dígito 0, que solicita informações sobre o cumprimento das recomendações expedidas pelo Ministério Público de São Paulo no inquérito civil PJPP CAP 871 de 2024 para a rescisão do contrato com a empresa Ayla Construtora S.A., atual denominação da construtora Queiroz Galvão S.A., relativa ao complexo viário Sena Madureira e à adoção de medidas mitigatórias relativas aos danos causados ambientais e estruturais. Considerando o ofício enviado à liderança da Rede Sustentabilidade, DOC 60124069444, processo número 6510 de 2025, /00047756, dígito 0, que informou sobre tratativas para rescisão unilateral do contrato número 054 CIURB 2011, feitas no âmbito do processo número 6022.2022/0006895, dígito 0, solicitado por SMT-AT, a contratada, a apresentação do cronograma físico-financeiro para proceder com a desmobilização da obra e liberação da via. Considerando a ação da Prefeitura de São Paulo, realizada no último dia 15 de abril, amplamente divulgada pela mídia, pela empresa prestadora de serviços Potenza, de poda e estucagem de raízes, por solicitação da Subprefeitura da Vila Mariana, executada pela Subprefeitura da Vila Mariana, conforme e-mail anexo. Considerando que a Prefeitura peticionou nos autos da Ação Civil Pública número 1087629, dígito 93.2024.8.26.0053, no dia 16 de abril, solicitando um novo prazo para informar as medidas que serão adotadas por SMT para a devolução da área no estado anterior ao início da obra, bem como a recomposição ambiental. Considerando que, após solicitação de informações e o plano de recomposição ambiental, por meio do ofício CMSP número 1202-868-20,
2025/CMSP. Em resposta pelo procurador do município, foi solicitado que os pedidos de informação sejam formulados pelo Executivo via mesa da Câmara ou através da comissão, por intermédio do senhor presidente da Casa Legislativa, com fundamento no que dispõe o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, interpretado em harmonia com o preceito do artigo 32, parágrafo 2º, inciso 9, do mesmo diploma legal, combinado com os artigos 46, inciso 13 e 68, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, requeiro, nos termos regimentais, artigo 46, 15, que seja aprovado por esta douta comissão a solicitação de apresentação para a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente do plano de devolução da área no estado anterior ao início da obra, bem como da recomposição ambiental da área, da intervenção da obra. Sala das Comissões, 30 de abril de 2025. Em discussão. Não, oradores inscritos. Pela ordem. Eu falei devagarzinho dessa vez, hein, Nabil? Mas tem a palavra. Não, mas isso é muito rápido. A gente precisa pensar, né, para ver o que a gente vai fazer. Não, eu sou, claro, sou favorável aqui à aprovação desse requerimento. Só me estranha muito, e eu acho que isso acaba significando uma restrição ao poder dos vereadores, né, porque os vereadores têm o direito, aliás, né, pelo sistema de informação, né, pela lei da acesso à informação, qualquer cidadão tem direito, mas ainda mais os vereadores, a informações a respeito das intervenções, os projetos, as obras públicas. Né? Então, eu sou favorável que seja aprovado pela comissão, mas me estranha muito o posicionamento aqui da Secretaria, não sei nem quem fez esse, né? Porque tem tanto número e tanta secretaria aqui, quem fez essa observação da Casa Civil. De que qualquer coisa, a Casa Civil, né, que tenha que ser encaminhado via comissão ou via mesa da Câmara ou presidência. Né? Então, só quero registrar aqui a minha estranheza em relação a isso, porque a gente tem feito repetidas solicitações de informação a várias secretarias e né, um direito do vereador obter essas informações. Isso acaba protelando, né, a obtenção das informações, e eu acho que essa é a intenção aqui do Executivo, né, ao ter avocado aqui essa série de leis, né, dizendo que é necessário que passe pela comissão. É só isso. Obrigado, presidente. Pois é, vereador, eu comungo da opinião de Vossa Excelência, até porque é prerrogativa do vereador encaminhar ofícios e requerimentos, e no caso específico do requerimento, no caso de ausência de resposta no prazo legal, o agente público responde por responsabilidade. Mas, vereador, apresentando, eu considero um tema de altíssima relevância, inclusive me causa estranheza uma obra iniciada, ela ser, no meio da execução, cessada. É importante destacar que a Queiroz Galvão estava envolvida na Lava Jato também, mudou o nome para continuar operando. Com certeza eu aprovo, tem minha aprovação ao requerimento, mas encerrada a discussão, passemos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Nada mais havendo a ser tratado. Então, vereadora Marina, Claro, que é senhor uma presidente. parte. Não, eu queria só registrar que ontem a gente fez a audiência pública que eu solicitei, 4 reuniões atrás. Eu queria agradecer à comissão e à equipe que esteve aqui com a gente até o final. Foi uma audiência com muita gente, tinham mais de 150 pessoas. Portanto, entendo que é um tema que importa para a cidade, importa para os cidadãos. Espero que a gente possa se aprofundar ao longo desse ano de como São Paulo cuida do patrimônio, da nossa história, que é relevante e, ao mesmo tempo, respeita o PDE e pensa questões contemporâneas, mas salvaguardando o meio ambiente, a vida e o tecido social também dos territórios. Perfeito, Obrigada. vereadora. Parabenizo pelo trabalho, pela preocupação. Vereador Nabil. Pela ordem. Não, eu quero reforçar aqui a importância da audiência pública de ontem, que eu participei muito pouco, né, menos do que eu gostaria, né, mas eu estava em voo. Mas eu queria aqui colocar a necessidade da gente confirmar as datas da visita ao Ibirapuera e a Billings. Parece que houve um entendimento aqui com a assessoria da comissão de marcar para o dia 11 a visita ao Ibirapuera e dia 13 a Billings. Então, acho que seria importante a gente aprovar, né, essas datas para poder realizar essas visitas.
A gente tem um Obrigado. horário? Estamos adiantados, inclusive. Não, um horário no dia 11, no dia 13. das Ah, visitas. sim. Não, visite que... Exato. Perdão, Cido? Pela manhã. Tá, perfeito. Bom, nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.